Como o Bitcoin é escasso? Se existem milhares de cópias dele por aí? Essa é uma pergunta que pode surgir quando alguém descobre que, além do Bitcoin, existem outras milhares e milhares de criptomoedas, as chamadas altcoins. E a maioria delas é só uma cópia do próprio Bitcoin ou possuem apenas algumas características diferentes. Fizeram apenas algumas alterações, mas na essência continuam sendo uma cópia do Bitcoin. Então vemos uma vez ou outra alguém se dirigir ao Bitcoin e às criptomoedas como sendo a mesma coisa, colocando tudo no mesmo saco, digamos assim. E é claro, para quem já está nesse espaço há algum tempo, que estuda sobre o assunto, essa afirmação soa ridícula. Mas eu procuro me manter empático, me colocar no lugar da outra pessoa e entender por que ela pensa dessa forma. Talvez ela não tenha tido ainda a oportunidade de entender o assunto. Se coloque no lugar de uma pessoa leiga. Imagine que ela ouve outra pessoa dizer que além do Bitcoin existem outras criptomoedas que utilizam blockchain, que utilizam aqueles mesmos caracteres esquisitos, QR Code, que utilizam carteira, que precisam daqueles backups, da seed, chave privada, ou seja, tudo que aparentemente o Bitcoin possui. A conclusão mais óbvia que a pessoa irá chegar é que tudo é a mesma coisa. Só que respostas óbvias nunca são as respostas corretas para perguntas complexas. Então, quais seriam as respostas corretas? Bem, eu estudei a fundo sobre isso e eu resolvi compartilhar com vocês no vídeo de hoje. O que é escassez? O que torna um bem escasso e um bem não escasso? Um bem ou recurso escasso é aquele cujo uso ou a posse gera algum conflito, ou, de forma geral, bens escassos são finitos. Por exemplo, seu corpo é escasso, porque se outra pessoa tentar usá-lo, haverá conflito. Sua casa é escassa, se alguém tentar tomá-la, haverá conflito. Seu carro, seus sapatos e assim por diante. Segundo a praxeologia, que é a ciência da ação humana, recurso escasso também pode ser definido como o fim usado como um meio para se atingir outros fins. Por exemplo, o seu trabalho. Você usa o seu trabalho com algum objetivo: acumular riqueza, ter mais saúde, diversão, liberdade, autonomia. Seu trabalho é um meio para atingir um fim desejado. Logo, ele é um recurso escasso. E ao realizar um trabalho, estamos usando outro recurso escasso, que é o tempo. Usamos o tempo em tudo. Ouvir música, aprender algo novo. Sendo o tempo um meio usado para se atingir um fim, implica que ele também é um recurso escasso. E veja, a depender de como você usa o tempo, você o torna menos ou mais escasso. Por exemplo, usar seu tempo para tomar veneno, dirigir bêbado, transar sem camisinha, ou usá-lo para ir ao médico mais vezes, fazer uma caminhada, tomar mais água ao invés de álcool, enfim. Resumindo, escassez significa que um determinado fim só pode ser atingido se abrirmos mão de outros fins. Agora que já sabemos a definição de bens escassos, o que são bens não escassos? Bens não escassos, como você já deve ter deduzido, são aqueles que não há conflito de sua posse. Como, por exemplo, o ar que respiramos. Apesar dele ser essencial à vida, não há conflito em nenhum lugar do planeta para se usar o ar. Porém, existe outra definição ainda mais intuitiva, que é: bens não escassos são infinitamente abundantes. Um exemplo é esse vídeo aqui que você está assistindo. Ele é um arquivo digital que pode ser copiado e replicado infinitamente. E nem precisa de permissão. Se você ainda não sabe, todos os vídeos aqui do canal são liberados para cópia ou reprodução. Mas apesar desse vídeo aqui ser um bem não escasso, o tempo e os meios que usei para produzi-lo são escassos. O meu tempo de leitura e pesquisa, meu trabalho de gravação e edição, minha câmera, microfone, laptop e até o plano de internet que eu usei para disponibilizá-lo aqui no YouTube. E é nesse ponto que eu queria chegar. Enquanto o meu vídeo é um bem não escasso, o mesmo não é válido para os meios que utilizei para produzi-lo. Isso implica que 1. É possível usar bens escassos para produzir bens não escassos. E 2. Usar bens não escassos para produzir bens escassos. No caso 1, temos o exemplo desse vídeo. Utilizei bens escassos para criar um vídeo não escasso, um arquivo digital replicável infinitamente. E no caso 2, temos um exemplo ainda melhor.
o Bitcoin. Um bem escasso que nasceu de um bem não escasso, que é uma ideia. A ideia de um indivíduo ou um grupo de indivíduos chamado Satoshi Nakamoto. E uma ideia não é escassa porque ela pode ser replicada indefinidamente. Se você tem uma ideia e não quer que ela seja copiada, precisa guardá-la em segredo absoluto. Mas ainda que o faça, impedir uma ideia de ser copiada não a torna escassa, e sim privada. Ideias privadas podem até gerar riqueza aos indivíduos que as detêm. Mas uma ideia, quando publicada, pode gerar uma riqueza inestimável, justamente pelo fato dela ser abundante. Você continua com sua ideia, mas agora outras milhares, milhões ou bilhões de pessoas também podem tê-la e melhorá-la, incorporá-la a outras ideias e aplicá-la para melhorar suas vidas e de outras pessoas. E felizmente, Satoshi Nakamoto, seja ele quem for, preferiu a segunda opção, compartilhar sua ideia com o mundo. E 10 anos após a publicação do código do Bitcoin, milhares de cópias foram criadas. A maioria delas com poucas alterações, outras completamente distintas. Algumas mantiveram quase todos os princípios do Bitcoin, outras nem tanto, mas ainda assim, todas elas derivadas dessa mesma ideia. Uma das principais inovações do Bitcoin é ser um dinheiro escasso e completamente digital, onde sua escassez, ou seja, o seu limite de emissão é limitado, regulado e garantido por algoritmos matemáticos bem definidos. E muitos acreditam que é daí que vem o seu potencial. Mas agora chegamos à grande questão. Como o Bitcoin é escasso, se existem milhares de cópias dele por aí? Como algo que pode ser copiado infinitamente pode ser escasso? Claro, o código do Bitcoin é totalmente aberto e público. E pode ser copiado e replicado indefinidamente. Você pode hoje começar um Bitcoin do zero, idêntico ao atual inclusive, com todo o histórico de registro de transações, desde sua criação até a data de hoje. Mas na verdade o que você está copiando é a parte não escassa do Bitcoin. O código aberto do protocolo Bitcoin é a ideia que deu origem ao bem escasso, e registro das transações contam apenas a história do uso desse bem escasso. Podemos comparar o Bitcoin a um bolo. O código é como a receita do bolo, e o registro de transações é como um vídeo da festa de aniversário. Um deu origem ao bem escasso, que é o bolo, e o outro só conta a história de como aquele bolo foi usado para alimentar e unir pessoas. E assim como a receita, o código do Bitcoin é um bem não escasso. Uma ideia que, embora possa ser replicada ad infinitum, gerou um bem escasso. Uma rede viva, composta por pessoas, máquinas, trabalho e tempo, recursos completamente escassos. Copiar o código do Bitcoin não lhe trará a maior força computacional da Terra, que hoje ultrapassa os mais de 50 quintilhões de hashes por segundo, o que torna o Bitcoin de fato imutável. Copiar o código não vai lhe trazer toda a adoção acumulada em 10 anos, não só de pessoas comuns, mas de empresas e até governos. Copiar o código também não vai copiar toda a liquidez do Bitcoin. Enquanto você gasta muito dinheiro tentando listar sua cópia do Bitcoin em algumas exchanges, o Bitcoin já está sendo negociado em todas elas. E a liquidez é algo que se reforça. Quanto mais o Bitcoin é líquido, mais líquido ele tende a ser. Copiar o código não vai copiar toda a inovação que está acontecendo nesse momento. Todo o ecossistema de aplicações, desde softwares e hardwares de carteiras, sistemas de pagamento, soluções de segunda camada, cadeias cruzadas e até instrumentos para investidores tradicionais. Copiar o código não vai copiar toda a presença massiva nos meios de comunicação, as propagandas gratuitas para o Bitcoin em várias redes sociais, nas escolas, na comunidade, nos cinemas, nos documentários. Tudo isso compõe efeito de rede imenso do Bitcoin, que é a parte escassa e que jamais poderá ser copiada apenas copiando o seu código. Copiar a receita não é copiar o bolo. Para copiar o exato bolo original, você precisaria dispor dos mesmos recursos escassos usados na sua criação, os mesmos instrumentos, a mesma intensidade e a mesma batida da massa, o mesmo ritmo, a mesma velocidade e executar tudo isso de maneira precisa, no mesmo espaço e tempo, replicando todas as mesmas condições necessárias, na época que ele foi criado, o que é impossível.
A receita é apenas a ideia não escassa que originou o bolo, assim como uma ideia que originou o Bitcoin. Conclui-se então que gerar cópias infinitas não degrada a escassez do Bitcoin, porque sua parte escassa nunca poderá ser copiada. Significa que nenhuma dessas cópias tem valor? Claro que não. É ingênuo achar que não há nada de bom além do Bitcoin. Apesar do número imenso de altcoins de todas as outras criptomoedas serem apenas fraudes, ou completamente vazias, sem fundamentos, centralizadas e frágeis, algumas dessas cópias implementaram funções interessantes. Estão adicionando boas ideias à ideia original do Bitcoin. E isso é incrível, porque uma vez que a receita do Bitcoin foi compartilhada e todos podem copiá-la, um loop de inovação é criado, onde qualquer melhoria na ideia original pode ser incorporada de volta ao Bitcoin. Essa é a beleza incrível do software aberto. Por outro lado, também não se deve ser ingênuo, ao ponto de acreditar que, copiando o código do Bitcoin e fazendo algumas adaptações, irá facilmente substituí-lo. Portanto, respondendo à pergunta do título do vídeo, não. Copiar o Bitcoin infinitas vezes não vai minar a sua escassez.